Conflitos frequentes, doenças. Será que o ambiente influencia na saúde das pessoas? Olá, hoje vamos falar sobre saúde, sobre arquitetura. O que tem a ver a arquitetura aí com a saúde? A nossa convidada especial é a arquiteta Alice Martins Defrem, é arquiteta especialista em radiestesia e geobiologia. Muito bem-vinda, Alice. Olá, obrigada Miriam por esse convite e poder falar sobre esse assunto tão interessante. Tão interessante mesmo, né? A Alice é arquiteta, tem experiência aí com arquitetura, tá aqui na Condocasa também com projetos maravilhosos em Balneário Camboriú. Mas Alice, vamos falar um pouquinho aí sobre radiestesia. Radiestesia, tem muita gente que não ouviu falar e eu confesso que também estou aprendendo cada dia mais contigo. Por onde começa? A gente sabe ali que muitas vezes, às vezes tem conflitos ali nas casas, nos condomínios, as pessoas doentes. Pode ter alguma coisa a ver com o terreno? Por onde que a gente começa a saber o que é a radiestesia? Então, radiestesia ela é uma técnica milenar. A radiestesia e a geobiologia elas estão ligadas cientificamente. A radiestesia é uma arte de identificar, estudar as energias, e a geobiologia ela aprofunda junto com o Feng Shui a ciência. Então é a ciência por trás, junto com a arte, onde se desenvolve uma sensibilidade de identificar, tratar e curar as energias que circulam no ambiente. A gente quer, já vou na prática aqui falar de alguns exemplos aqui. A gente ouviu falar muito sobre essa questão de casas que matam, né? E a gente quer saber se tem alguns sinais que a gente pode identificar nessa situação de um ambiente trazer muitas situações de conflitos e até mesmo doenças. Então, nos ambientes, muitas vezes, as pessoas estão ali convivendo numa casa onde as pessoas começam a aparecer doenças, mal-estar, desentendimentos, atrito entre relacionamentos, as pessoas com problemas de saúde vão ao médico, às vezes não tem nada. Então, muitas vezes as energias de um ambiente ela pode estar estagnada e ter pontos e focos de radiação, onde o corpo, os objetos e os seres, os animais, eles são afetados sem as pessoas perceberem, porque são campos de radiação. E elas só são detectadas com a radiestesia. De uma outra forma, ninguém identifica. A única forma que as pessoas percebem, às vezes, o cansaço, o mal-estar. E muitas vezes ninguém sabe, por que está assim? E aí é onde a gente, com essas técnicas de radiestesia e geobiologia, pode identificar e achar essas soluções. Então pode ser assim... Tem a ver, né? Vou fazer algumas perguntas assim na prática. Às vezes, quando fala de Feng Shui, fala de pontos de esgoto, alguma situação no próprio solo, seria situações assim também? A gente fala assim, a gente identifica os tipos de energias que são nocivas ao ambiente. A gente considera as que são no subsolo, águas paradas, fluxo de água, umidade. Sabe aquelas arquiteturas, aquelas casas que a gente vê aquela umidade nas paredes que elas vão subindo por capilaridade? Né? É energia estagnada, energia negativa. Isso daí chama-se energia telúrica e ela emite radiação do subsolo para cima. Se tem um ponto de um foco de água parada embaixo da casa, do andar no subsolo, ele pode subir em todos os andares dos apartamentos. E eu quero que você fale da cura também, se existe cura, né? Sim, e daí existem outras que são, principalmente banheiros, né? Banheiros, tem gente que é capaz de colocar uma cabeceira de cama numa parede de banheiro. Já tem dica aí, né? Isso já é uma dica dica. Uhum. E por onde começa, assim, no teu trabalho? Existe um diagnóstico? Pode ser feito à distância? Então, existem várias técnicas, né? A gente usa os instrumentos de pêndulos, existem as varetas, existem gráficos. A vareta lembra aquela de achar água? É aquela que até hoje existem pessoas que vão, principalmente no interior, né? Procurar água para fazer um poço. Era muito comum desde a antiguidade, mas hoje ainda existe no interior. Então, como é que funciona isso? A gente trabalha
desenvolve essa sensibilidade de busca de água, e que é a busca da radiação. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, vai pegar a planta da casa, vai mapear, fazer uma malha quadricular, né? E aí, cada ponto você vai identificando que é pontos referenciados. Isso, que é onde a gente vai identificar se tem ponto de água, se aquele ponto tem a vibração positiva ou negativa. E a gente vai mapeando. E muitas vezes se identifica um ponto desses embaixo de uma cama, embaixo de um sofá, aonde a pessoa mais fica parada. E aí, muitas vezes, está afetando e não se sabe. Então, pode ser, no caso, desde quando uma pessoa vai escolher um terreno e até numa obra já executada. E o correto seria isso, né? Num terreno, antes de construir, analisar esse terreno, os pontos de terreno, para saber quando for construir, em que posições que eu vou colocar o quarto, colocar a cama, a sala, áreas íntimas, aonde a pessoa fica mais tempo, né? E aí poderia, assim, planejar todo o layout para que as pessoas tenham um ambiente mais saudável, né, e equilibrado. E daí, no caso de uma obra construída, também consegue desenvolver. Daí assim, mas eu já estou morando aqui já há tanto tempo, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma análise de fazer correção dessas energias negativas, essas energias ruins. E aí a gente pode, às vezes, mexer no layout. Se não tem como mexer no layout, existem formas de neutralizar aquele campo. Que são os remédios. Os remedinhos. Os remedinhos. Sim. E aí, quando você perguntou se pode ser feito à distância, pode tanto ser feito à distância como presencial. Então, existem várias técnicas que as distâncias até por coordenadas também, né? Sim, primeira análise do endereço, onde se faz todo um estudo, né? E toda uma análise, é feito um diagnóstico, todo um levantamento, faço um relatório, mostro as plantas, as fotos, uma análise também do entorno da construção. E aí a gente apresenta os problemas que tem. Identificando os problemas, aí a gente vai analisar quais as soluções, os tratamentos para corrigir essas energias. E aí no final, né, da decoração, a gente faz uma harmonização com as técnicas do Feng Shui, para que esteja um ambiente agradável, confortável, um ambiente gostoso. E quanto tempo mais ou menos leva esse processo? Um diagnóstico, dependendo de cada caso, né? Uhum. Ele pode... É um estudo, não dá para dizer assim, é individual, né? Pode ser... E assim, também a Alice, ela tem toda uma energia, assim, que acaba ajudando as pessoas. A gente que está, assim, mais próxima, a gente vê, assim, quantas pessoas acabam sendo influenciadas, né? Sim, porque quando você corrige o ambiente, você melhora o bem-estar das pessoas. E como eu fui me apaixonando com isso, né, com o estudo das energias, eu acabei também desenvolvendo técnicas terapêuticas de análise energética também da pessoa, onde eu uso as técnicas da radiônica, né, a radiestesia com a radiônica, onde com geometrias e os gráficos, a gente faz todo também um diagnóstico da saúde da pessoa para identificar vários campos energéticos, psíquicos, psicológicos, emocionais, ou alguns problemas de saúde. E aí a gente passa também esse diagnóstico e quais são os tipos de tratamentos. Muitas vezes identifica ali alguns tratamentos terapêuticos que outros profissionais podem fazer. Muito interessante. E a gente sabe que assim, a arquitetura é matemática e tem a ver... Geometria, tem muito a ver a saúde das pessoas, a edificação, também a gente fala que a edificação é o organismo vivo, então é importante a gente verificar que às vezes pode ter algo a mais que está ali, né, escondido, que a gente não percebe, às vezes não sabe nem como curar. E Alice, assim, na questão, outro exemplo aqui, a Alice passou na minha casa e viu uma viga em cima da minha cama. Isso foi muito interessante, porque eu queria que você ilustrasse um pouco sobre isso. Por que uma viga? O que tinha a ver? Pegava mais no final da cama, mas isso te chamou a atenção ali? Sim, porque assim, acima da sua cama tem aquela viga na metade da cama. Um elemento arquitetônico pontual, como uma viga, que nem nós temos aqui umas vigas, ela quebra o fluxo da energia. Então, não é um ambiente que perde a sua harmonia.
E que às vezes é fácil de resolver. Daí né? uma sugestão que eu dei foi de fazer um forro de gesso reto, né? E esconder aquela viga. Tem às vezes muitos profissionais que criam vigas artificiais, porque decorativo muitas vezes é bonito, mas dependendo do local onde vai colocar, se é um fluxo de circulação, não teria problema, mas acima de uma cama já não é saudável. Sim, ou no escritório, No trabalhar escritório, ali, porque assim, são tudo elementos que eles cortam o fluxo e eles são como se fossem umas setas envenenadas, vamos dizer assim, né? Então, tudo é energia. Cada elemento tem a sua energia. E quando a gente fala de condomínio, que falar em energia em condomínio, então, meu Deus, né? É uma loucura e às vezes a gente vê uns condomínios que são mais harmônicos, a gente fala até que são condomínios mais valorizados, aí tem aqueles assim que parece que assim, brincam até, parece um cabeça de cavalo, não sei como é que falavam antigamente, né? Enterrado ali no solo, que parece que não desenvolve. E isso também acontece muito no comércio, a gente vê, né? Nas empresas, muitas vezes os relacionamentos da própria casa, pessoa fora de casa ou fora do trabalho está muito bem, chega lá, parece que só em contato. Às vezes acha que é aquela pessoa que está ali, muitas vezes nem é. Às vezes aquela energia que está vibrando naquele local, energia densa e negativa, ela pode afetar o emocional e o psíquico das pessoas, né? E influenciar nos relacionamentos. Então, em condomínio, no caso assim, fazer um levantamento radiestésico e fazer esse estudo, esse diagnóstico de tudo que tem ali, porque existe também as energias psíquicas, né? Vai numa balada, aquele barulho, aquele som alto, aquela gritaria, quando sai todo mundo dali, se alguém entrar, é capaz de vibrar um movimento ali, porque aquilo fica registrado nos ambientes. O inconsciente coletivo. Ou então, às vezes, numa empresa, então tudo ali fica registrado, aquelas discussões falando de dinheiro ou negócios, isso, aquilo. Então, o bom seria harmonizar aquele ambiente. E existe técnicas, às vezes, para harmonizar. Muitas vezes, até uma dica que eu vou dar, colocar ali, depois que fecha um ambiente ali na empresa, uma música clássica durante a noite. Ela já limparia o ambiente. Uma reforma simples, às vezes uma pintura nova, uma mexida na decoração, umas plantas, tudo isso já melhora um pouco a energia e já quebra aquela energia densa que está ali registrada no ambiente. As pessoas vão dizer, isso é bobagem, mas não é. Tudo é vibração. Tudo. Nosso corpo ele tem a energia que vibra. Então, só chegar perto de uma pessoa, a gente sente, às vezes, se sente bem ou não, né? Sim. Tem gente que sai de próximo e tá pesado. Ou você sai, chega muito triste no ambiente, enquanto a pessoa positiva, alegre, parece que a tua energia já muda, né? Quando a gente chega perto de uma outra pessoa, o nosso estado emocional pode mudar. É isso aí. E muitas vezes até dissociar de algum problema, né? É muito bacana. E outra situação também, casos práticos. Eu quero que você comente algum case, além do meu que eu citei aqui, né? Teve outro também mais forte quando eu estava doente, Alice também teve uma intervenção, mas eu quero assim que você traga algum exemplo também em relação a cliente. Já fiz assim alguns casos de lojas que precisavam vender e não conseguia vender. Tinha uma energia muito pesada, que a dona vinha há alguns anos com dívida na loja, não conseguia vender e aquela energia estava pesada. A hora que com as geometrias foi feita aquela limpeza de energias sutis, de energias densas no local, e foi trabalhado para potencializar a energia boa no local, facilitou que limpasse a energia e atraísse a compradora certa. E foram que 2 meses de radiestesia ela vendeu justamente para uma pessoa que queria muito ter uma loja. Então, bom. Um exemplo. Eu fico pensando no Rio Grande do Sul também, né? Com toda essa catástrofe que teve lá, quanta energia deve ter mexido ali, né? E só essa união do povo todo brasileiro, de outros países, de ajudar, tudo isso gerou uma energia positiva que ajuda a quebrar aquilo que fez tanto mal. E dá pra gente continuar ajudando também, né? Sim. A gente tá aqui na Condocasa estudando arquitetura modular, arquitetura inteligente, a gente vai estar na Feira Construir Aí, que vai acontecer aqui em Balneário Camboriú, para a gente trazer situações que o tanto que a arquitetura pode contribuir. E falando em... E lá na feira, a gente pode estar estando dando dicas sobre isso, se vocês querem conversar sobre radiestesia, saber ou alguns problemas que tem na sua casa, se isso pode ser solucionado, a gente pode dar essas dicas lá. O sistema construtivo também. A gente pode levar os gráficos e o pêndulo e fazer algumas medições.
Ah, muito legal. Então, convidar o pessoal para ir lá na feira também, né? Que a gente vai ter solução, mas é porque a gente fala de, às vezes, em algumas situações, fachadas, uma arquitetura mais metalizada, digamos assim, que é uma tendência de uma arquitetura mais industrializada. E são situações que, por exemplo, o container, né? Quando fala em container, gera aquela dúvida, mas será que a gente usa container ou não usa, né? Então, nada impede, que a parte que é tudo metal, se isso vai fazer bem ou não. Por onde passou aquele container, o que carregou aqueles containers? O problema é porque são todos os campos eletromagnéticos de toda a parte de elétrica que está ali naquela, né? No geral, né? Já tem metal, mas se tiver um bom aterramento, né, e bem isolado, o que é importante é que nem os elementos planos e lisos. Se evitar de ter muitas estruturas aparentes, vigas aparentes, e com focos lisos e as paredes, é como outro ambiente, o ferro está por trás, né? Claro que quanto mais elementos naturais, seria melhor. E outra dica que você comentou, não podemos esquecer de falar, que é sobre evitar o celular próximo, né? Mas eu achei interessante as tomadas, que a gente normalmente tem próximo da cama. Essa é uma coisa que até eu mesmo não consegui ainda eliminar muito de alguns projetos que às vezes os clientes insistem, mas o ideal, que é uma coisa que eu penso assim, que a gente mudar isso, é de tirar as tomadas de trás da cabeceira, colocar para as paredes laterais. Porque assim, quando eu tenho um telefone ligado aqui e mais um outro aparelho, né, que seja um rádio, qualquer outro instrumento ali, e uma luminária, e eles estão todos ligados, é como se tivesse um arco elétrico invisível, né, que você não vê, sobre a sua cabeça. E isso vai causar insônia, ou mesmo que você durma, acorda cansada, né? Então, são os campos que nós queremos te falar também, falamos de energias telúricas, das energias psíquicas, vários tipos de energias, os campos eletromagnéticos. Nós temos em toda a casa, Wi-Fi, televisão, aparelhos, né? Tudo isso, sem contar que muitas vezes tem um poste na frente da sua casa que tem uma corrente ali de alta tensão. Então, tudo isso pode afetar. Muito bem. Alice, e uma mensagem que você poderia passar para as pessoas e uma mensagem de positividade também, mas em relação a essa parte da técnica da radiestesia, o que você pode trazer para as pessoas, para resumir um pouquinho da nossa conversa? Que as pessoas passem um pouco a mentalizar que todos os nossos pensamentos, o nosso dia a dia, tudo, a gente emite energia, emite radiação. Os pensamentos positivos para ajudar a harmonizar o ambiente em que a gente está, isso já é uma gotinha no oceano. Então, quanto uma melhor ação que a gente faz no ambiente ou com as pessoas à nossa volta, já é um ponto positivo. Então, quanto a gente mais puder ajudar a quem está do nosso lado, se eu vejo que tem alguém que está com problema de saúde, tentar identificar por que ela está com isso, será que é só mesmo remédio, né? Será que de repente uma atenção às vezes especial, uma conversa já vai levar um momento de alegria e melhorar a energia daquela pessoa e trazer um bem-estar, né? E a gente também se sente quando a gente ajuda alguém. Então é isso, procurar olhar o próximo. É isso aí. Né? E esse é o amor pela arquitetura, né? Esse é o amor pela radiestesia, é o amor pelas pessoas também, né? A gente fala que a vida é tão efêmera que a gente tem que passar o bem o máximo possível. Alice, quero te agradecer a tua presença aqui, quero agradecer a tua parceria também com a Condocasa, Condomeeting. Além da radiestesia, a Alice é arquiteta também, ela toca a obra aí, tá aí fazendo reformas aí incríveis. Sim, vamos continuar. Muito obrigada, Alice. Obrigada também. Vamos pedir um like, né? Para as pessoas deixarem um like pra gente, deixar uns comentários pra gente entregar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada e a gente espera vocês na Feira Construir aí. E revista do Condomeeting sendo distribuída é a Condocasa em Balneário Camboriú. Até mais! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.